Eu sei. Eu sei que eu demorei. Eu sei que você pensou que eu não fosse voltar. Mas eu tô aqui, não tô? Então eu espero que você também esteja. Bom, meu povo, sejam bem-vindos de volta. O canal voltou, o futebol brasileiro voltou. E eu tô aqui para trazer aquele resumo que você sabe bem como funciona. Não esquece de já deixar o like nesse vídeo, comentar comigo também os jogos da rodada e, claro, se inscrever no canal. Bom, já tivemos um primeiro final de semana recheado de futebol brasileiro por aí, diversos jogos entre sexta, sábado e domingo. Eu tô aqui para falar sobre alguns jogos de alguns clubes da Série A. É claro que nem todos os clubes estarão aqui, porque nem todos ainda estrearam, e outros também eu acabei não conseguindo ver por um choque de horário, mas bem, eu quero aproveitar que eu estou de azul e não perder tempo para já falar do Cruzeiro. Alguns clubes da Série A preferiram por esse ano, assim como em outros anos, começar o estadual com um time mais reserva, com bastante jogadores da base, que foi o caso da Raposa. O Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre de 1-2, ou de 2-1, eu não sei porque eu falei desse jeito, e bate naquele empecilho de você pode até estender um período fora do campo dos jogadores principais, mas isso custa alguns pontos do estadual também. Mas bom, o que eu tenho observado desse jogo é que é um Cruzeiro muito jovem, que ficou muito visível, é um Cruzeiro que teve muitos escanteios cobrados bem longo, não deu para entender se era uma jogada ensaiada, porque nenhuma vez se concretizou, mas pareceu uma certa teimosia ou até uma certa tática, a depender da leitura. Mas o importante é que o placar foi de 2-1 para o Pouso Alegre, que fez um bom jogo, não foi tão superior assim, mas fez uma boa partida, mas ficou marcado pela efetividade, não em marcar gol simplesmente, mas em marcar golaços de fora da área. 2 golaços espetaculares da equipe, infelizmente eu não posso colocar as imagens aqui, mas é de se ressaltar as 2 bolas que entraram. 2 golaços que fizeram o Pouso Alegre começar o Campeonato Mineiro com 2 pés. Com o pé direito. Mas bem, do time do Cruzeiro, o Tite fala que já entende ter um Cruzeiro montado para a temporada, né? Gerson chegou, mas aparentemente nenhuma contratação seria de urgência, ao menos que o nome Cruzeiro pesasse para a aquisição de um novo jogador. Então, apesar do time que foi a campo ter sido um time bem jovem, a expectativa é que o Cruzeiro só use realmente esses jogadores no comecinho do estadual e vá dando espaço de pouco a pouco a jogadores mais experientes ou de um time que a gente pode dizer como titular, né? Mas calma, meu jogo da temporada, e agora eu vou sair de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul para falar de outro time azul. Boa rima, hein? Falar do Grêmio. O Grêmio que venceu o Avenida por 4-0 e marcou talvez o melhor começo entre times da Série A. O time que recém contratou o Luiz Castro, né? E olha, são só, se eu não me engano, 9 dias no comando, se a contagem for até hoje, essa segunda-feira, mas já vemos bastante diferença em relação ao time do Mano Menezes. Uma coisa muito clara, o Mano tinha um modelo de jogo muito mais defensivo do que tem o Luiz Castro. O Luiz Castro já mostrou que vai fazer um time que propõe mais, e inclusive parece que vai focar primeiro na construção de jogada, vai priorizar esse setor ofensivo para depois ver a defesa. Por que eu estou dizendo isso? É claro que um 4-0 ele já mostra uma certa ofensividade, ele mostra uma certa efetividade. A questão é que a atuação de todos os jogadores do Grêmio no setor ofensivo, isso até se eu quiser subir o Arthur pela alta participação dele na organização do time, claro, mas em certos apoios ao ataque, o time do Grêmio foi muito bem ofensivamente. Não que a defesa tenha sido ruim, mas são pontos ainda a se ver em questão de posicionamento e tal. Mas um ataque que unia jogadores mais jovens, que eu vou falar daqui a pouquinho, com alguns jogadores que já estavam no elenco, fizeram um Grêmio ter um começo sensacional no Gaúcho. Falando desses jogadores mais jovens, o Grêmio pela primeira vez teve em campo o Thiaguinho,
né, no meio de campo, fez a dupla com o Arthur nesse jogo, e do lado direito o Roger. O Thiaguinho tá tendo uma questão de mudança de nome, tem bastante especulação vindo do Sul de que o Luiz Castro estaria aconselhando os jogadores a não usarem apelidos e sim um nome e sobrenome, inclusive mudando o nome na camisa. Mas o Thiaguinho fez um bom jogo, só que o Roger, ele não fez só um bom jogo. Ele fez um jogo espetacular. O começo do segundo tempo do Roger, a participação do Roger em 3 dos 4 gols no Grêmio, absurda. Mostra que no primeiro jogo do ano, ele já é quem quer pedir passagem. O Grêmio tem uma fábrica de pontas, né, no futebol brasileiro muito grande. A gente viu isso talvez nos últimos 9 anos. Parece que o Roger é a bola da vez. Não quero me precipitar. Não digo aqui que o Roger vai ser o novo 7, o novo 11, que seja do Grêmio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um jogador que na primeira partida da temporada chama bastante atenção. E falando um pouquinho sobre o Luiz Castro aqui, ele fez esse jogo com 1 semana de treino, então não é muito... A gente não pode questionar, eu acho que nem elogiar demais o primeiro jogo, ainda mais com tão pouco tempo de treino. Mas uma coisa que eu acho que já dá pra gente ver, e uma coisa que a gente precisa entender é, o Luiz Castro vai fazer desse estadual um torneio preparatório. Eu não vou dizer que para ele vai ser um amistoso, muito menos que para a torcida vai ser amistoso. Mas eu vou dizer que vai ter esse caráter de teste. O time do Grêmio, em boa parte, manteve os jogadores da temporada passada, o que é um ponto positivo. O Luiz Castro, apesar de ter de se adaptar ao ambiente, de fazer esse entrosamento entre alguns jogadores mais novos, vindo de base ou vindo de contratação, ele tem um fator também que ajuda ele, que é ele já ser adaptado ao Brasil, pelos tempos que ele treinou o Botafogo. Então vamos ver. O Grêmio teve alguns começos interessantes. Eu lembro que em um momento atrás eu até apostei que o Quinteiros iria fazer um bom trabalho. O Luiz Castro já é mais conhecido para o público nacional, para quem acompanha futebol brasileiro. Então as chances do Luiz Castro fazer um trabalho bom parecem ser altas. Parecem ser boas para o torcedor gremista. Saindo do Sul, eu vou dar um pulinho aqui no Rio de Janeiro, porque a gente teve uma partida antecipada do Campeonato Carioca por conta da Supercopa que acontecerá no dia 1º de fevereiro. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Flamengo e Portuguesa ficaram em 1-1. E eu confesso que eu quase desisti de ver esse jogo. Foi complicado. Foi complicado porque o Campeonato Carioca, a gente fala isso ano após ano, segue num nível muito fraco. Se a gente tira os 4 da Série A, talvez a gente tire até o Volta Redonda, que disputou a Série B, então teve um calendário maior em 2025, todos os clubes cariocas começam a treinar antes, começam a treinar em dezembro para o estadual. A Portuguesa é um deles, e a Portuguesa foi um dos clubes menores que até fez uma boa janela, que até cresceu o time, contratou jogadores conhecidos. Inclusive o Chay, que já tinha jogado lá e ganhou uma fama nacional quando foi pro Botafogo, disputou a Série B pelo Botafogo. A questão é que ainda assim é um campeonato muito fraco, de times muito fracos. A Portuguesa chegou a ficar na frente do placar por bastante tempo, já que o Sub-20 do Flamengo não fez uma boa atuação ali. É possível até da torcida criticar boa parte da equipe que esteve em campo, porque o rendimento não foi bom. Mas assim, primeiro jogo de temporada, então passa. Só que o Flamengo ainda conseguiu empatar no final. O que eu tô querendo traçar aqui é só talvez esse desnível do Campeonato Carioca. É claro que nos últimos anos, que a gente tem cada vez mais times, os 4 grandes do Rio, utilizando de base nessas rodadas iniciais, até a terceira, quarta rodada, a ver até quando isso dura nesse ano, já que o estadual vai ser menor e ele vai dividir o final de janeiro, fevereiro, com o Campeonato Brasileiro.
mas ainda assim é muito grande a diferença entre os clubes. Momento um ou outro chega um Volta Redonda para fazer uma campanha diferente, chega um Nova Iguaçu na final, é possível isso acontecer, mas a média ainda assim ele é muito grande a diferença. E aí novamente, quando esses times chegam, além do mérito do time, posso dizer que até o Maricá teve um certo mérito na temporada passada, mas eu diria que tão como o mérito de algum time, agora assim falando de mérito, essas campanhas, essas classificações, elas provêm da baixa de alguns clubes. É um Fluminense que não faz um bom começo de ano, é um Botafogo sem técnico, é um Vasco e um Flamengo que alguma coisa pode acontecer para esses times não se classificarem para a próxima fase, né? Já que esse ano o Carioca ele volta a ter uma fórmula de grupo em que só 2 se classificam, eu acho que isso pode dificultar mais ainda nesse formato que é praticamente feito para Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo se classificarem. Bom, falamos de Rio de Janeiro, falamos de Minas Gerais, falamos também de Rio Grande do Sul e eu vou terminar esse vídeo, não que esteja acabando, mas é o último estado que eu vou passar, em São Paulo. Em São Paulo eu posso dizer que os 4 grandes jogaram. O Santos bateu o Novo Horizontino por 2-1 de virada. Boa partida de Gabriel Barbosa, mas muita calma nessa hora. O Gabriel não começa mal nem no Cruzeiro, depois que ele cai de nível e o Caio Jorge vira titular com uma larga vantagem. Mas vamos ter calma, calma de verdade, sabe? Não é porque ele foi para um clube que vai ter mais mídia que isso o coloca melhor no patamar da seleção, até porque a gente tem diversos jogadores, diversos atacantes jogando na Europa ou no Brasil que estão na briga pela vaga de atacante da seleção brasileira e jogadores que mantêm uma regularidade muito maior que o Gabriel. A gente teve também o Palmeiras vencendo bem a Portuguesa por 2-0. Foi um jogo que o Abel estava mais tranquilo, pelo menos, mas a atuação do Palmeiras tem alguns pontos bem positivos e alguns pontos meio estranhos. Eu não vou dizer negativo ainda. Um começo ruim, muito desatento do Carlos Miguel, do Murilo, do Luiz de Falha em alguns momentos também. Mas é um time que pouco a pouco vai se encontrando. A Portuguesa começa melhor, tem chances com o Igor, mas o Palmeiras vai ganhando conforto, vai ganhando campo. E aí o Sousa bate uma falta e leva perigo. O Luigi melhora muito no jogo. O Alan faz um grande jogo também. Mas talvez um detalhe que eu preciso falar aqui, para essa melhora do Palmeiras em campo, inclusive, é Marlon Freitas. Talvez o grande estalar do jogo tenha sido a expulsão do Igor Torres. A Portuguesa fica com um a menos, o Palmeiras tem mais campo para jogar. Mas quem teve campo para jogar durante todo o tempo que ficou foi o Marlon Freitas. Se foi caro ou não, se vale a pena ou não, acho que ainda é cedo para dizer. Só que o Marlon Freitas acertou todos os passes em campo. A taxa de passe certo de Marlon Freitas é de 100%. É aquela coisa de que quando é o Kroos, o mundo todo para. Quando é o Marlon Freitas, fica ali só no jogo. E assim, novamente, não é um gabarito da contratação. Não é um veredito. É o primeiro jogo. Mas é um primeiro jogo de muita sabedoria tática e técnica desse volante. Então abre o olho porque ele pode fazer mais uma temporada muito boa aqui no futebol brasileiro, agora vestido a camisa alviverde. E para dizer mais uma informação também, o Abel falou que o Vitor Roque não estaria disponível por uma lesão. Né? Então vamos ficar de olho nisso aí e ver quando o Tigre, que é um inclusive que está na briga pela convocação, retorna. Falando em lesão, um time que também sofre com lesões, mas ainda assim venceu e venceu muito bem, foi o Corinthians, que meteu 3 na Ponte Preta, uma ponte muito debilitada, que ainda passa pelo transfer ban e não conseguiu registrar alguns jogadores para o Campeonato Paulista, mas o Corinthians não quis saber disso. O transfer ban dele está pago, você tem uma questão do Yuri lesionado resolvendo questões de cidadania, o Corinthians ainda sem Memphis também, esse que pode demorar um pouco mais para voltar, mas em campo o Corinthians foi muito bem. E eu quero ressaltar 2 jogadores.
partidaça do novo camisa 7 Breno Bidon. Se haviam dúvidas sobre o Bidon, eu acho que elas cada vez mais vão diminuir. Desde a final da Copa do Brasil. Bidon colocou esse jogo no bolso. Jogou ali na posição do Garro, né, mais à frente do que ele fez em alguns momentos no Corinthians, e foi muito bem. E se o ataque vai bem, pela construção dele, pela participação do Guinegão também, que precisa ser mais lapidado, mas mostra bons índices até então, lá atrás, Gustavo Henrique parece seguir sendo o zagueiro de confiança do Corinthians. A dupla Gustavo Henrique e André Ramalho foi muito bem, né? André Ramalho, inclusive, faz gols nesse jogo. Mas o Gustavo Henrique, ele dá uma certa segurança, ele traz efetividade em bolas aéreas, ele recuperou de fato o que ele tinha no Santos, talvez até mais, e recuperou totalmente o que ele não foi no Flamengo. Recuperou no sentido mental da coisa. É importantíssimo para o Corinthians, para esse time do Dorival, ter uma boa estrutura defensiva. E contra a Ponte Preta, tudo bem que era um time ainda fragilizado, sem muitos nomes que provavelmente vão fazer parte da equipe no ano, mas é um começo de ano para o Corinthians muito bom defensivamente e, claro, pelo placar também ofensivamente, né? E é o que a torcida espera depois de alguns anos bem complicados. Falando em tempos complicados, eu vou terminar esse vídeo falando do São Paulo. Vitória do Mirassol com tranquilidade. O Leão fez 3, mas podia ter feito muito mais. Muito mais. O time do São Paulo não jogou. Rafael foi extremamente mal. O São Paulo teve um momentinho assim com o Ferreirinha, mas o jogo foi todo do Mirassol. Aparentemente, mais uma boa temporada vem dos comandados por Rafael. Não eu. Importante dizer. Mas sem gracinha, a situação do São Paulo realmente parece tensa. Se o Mirassol vai muito bem, o São Paulo dá alertas que vai mais um ano muito mal. O Luciano fala na entrevista pós-jogo que o torcedor precisa confiar, que o torcedor precisa acreditar, precisa torcer, porque esse ano vai ser mais difícil do que o último. Durante o jogo do São Paulo também teve uma reportagem no Fantástico sobre a questão Casares. E aí? Em quem confiar, o que vai acontecer? O São Paulo, de apelido soberano, e já não conquista um título relevante há bastante tempo, parece, ainda que seja a primeira rodada do estadual, que vai ter um dos anos mais frustrantes possíveis. Briga para rebaixamento? Talvez uma não classificação, inclusive no estadual? Ainda é cedo para dizer sobre essas coisas. Mas a tensão existente no São Paulo, nesse começo do ano, nessa primeira quinzena de janeiro, já é muito grande. E pelo que parece, para o Crespo, para qualquer um que entrar em campo, vai ser muito difícil não sentir esse peso. O Luciano ainda fala, se o São Paulo teve um ano difícil em 2025, a dificuldade pode ser ainda maior em 2026. Então vamos ver. Mirassol muito bem, São Paulo muito mal, Corinthians foi bem, Palmeiras foi bem, Santos foi bem, principalmente no segundo tempo também. E eu espero ter sido bem também. Espero ter sido bem nesse vídeo aqui, porque é meu retorno. E eu vou pedir para você mais uma vez deixar o like nesse vídeo, porque eu vou ficando por aqui, minha gente. Ó, essa semana tem mais um vídeo, quarta-feira, de um tema muito sério que eu quero debater com vocês. Fiquem ligados no canal. Até quarta. Fui!